Olá pessoal, hoje vocês vão aprender do zero os conceitos de eletricidade, envolvendo corrente, tensão, resistência e potência elétrica. Tudo começa quando você compreende o sistema interno de um átomo. Um átomo é composto por 3 tipos de cargas e forma tudo o que é matéria. No núcleo, parte central do átomo, nós temos as cargas positivas, que são os prótons, e temos as cargas neutras, que são os nêutrons. Tá bom? Na parte externa, chamada de eletrosfera, nós temos as cargas negativas, que ficam circulando aqui em várias camadas, e as cargas negativas são chamadas de elétrons. Então temos aqui diversos elétrons que ficam em constante movimento ao redor do núcleo. Eu gosto muito de comparar o sistema de um átomo com o nosso sistema solar, onde nós temos o Sol no meio e ao redor circulando aqui os planetas. É muito parecido o sistema, tá? Só que aqui são cargas negativas. Por que eu comecei falando de átomo se eu estou falando de elétrica? Porque os elétrons são as cargas negativas que formam as cargas elétricas, tá? Por isso que o nome é meio semelhante. Quando nós temos um átomo, que lembrando, forma tudo que é matéria, sozinho, nós temos cargas circulando. Mas quando a gente coloca mais de um átomo próximo um ao outro, aí nós começamos a formar diferentes tipos de matérias, né? Como, por exemplo, no caso da água, nós temos 3 átomos no mínimo, né? 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Mas aí já são moléculas. As moléculas são a menor parte que você pode dividir alguma coisa sem que ela perca as características físicas e químicas dela. Nós temos aqui então, né, novamente um outro tipo aí de átomo e eles estão próximos. Esses elétrons, como eu falei para vocês, é onde acontece aí os efeitos, né, elétricos, mais especificamente na última camada da eletrosfera, nós temos constantemente troca de elétrons. Ou seja, às vezes esse elétron que está aqui, ele pula para cá, tá? E aí então, quando esse átomo que perdeu um elétron, uma carga negativa, e esse aqui recebeu uma carga negativa, o que acontece? Esse que perdeu passa a ser mais positivo. Esse que ganhou passa a ser mais negativo. Mas isso é uma coisa que acontece o tempo todo. E quando as cargas se desequilibram, elas tendem a tentar se reequilibrar. Então, elas tendem a trocar novamente, tá, os elétrons. Isso aqui, então, é a primeira parte do conceito, você entender bem que os elétrons se movem o tempo todo de um átomo para o outro. Então, quando a gente pega algum tipo de matéria, qualquer tipo que seja de matéria, nós vamos ter internamente, nós vamos ter uma coisa que vai ser meio que parecida com isso aqui. Vamos pegar como exemplo um pedacinho de cobre, por exemplo, né? Então, temos um pedaço qualquer aqui de cobre e internamente os muitos átomos que formam essa matéria aqui estão trocando, tá, elétrons. Digamos que os elétrons eles estão sendo trocados numa direção totalmente aleatória, né? Ou seja, eles não têm, né, um caminho específico. Eles simplesmente ficam trocando ali de cargas, tá? E isso vai manter eles próximos, juntos, aqui um do outro, tá certo? Mas isso aqui vai ajudar a gente em quê? Absolutamente nada, tá? Isso aqui é uma coisa que não vai servir para nada na parte da elétrica, da eletrônica, tá certo? Porém, uma coisa mágica acontece quando você pega esse fio de cobre e você liga ele numa fonte de energia elétrica. Então imagina que eu peguei uma pilha, por exemplo, uma pilha. Vou desenhar uma pilha aqui, vocês vão perceber que eu desenho muito bem. Pronto. Uma pilha super bem desenhada. Eu vou escrever pilha para você não achar que é outra coisa.
Não que tinha como você não entender meu desenho, mas ainda assim vai saber. O que uma pilha faz? Quando eu digo pilha, eu estou falando de uma fonte de tensão elétrica, tá? Então aqui eu tenho uma fonte de tensão. Uma fonte de tensão elétrica, pilha, bateria, tomada, não importa se está no carro, não importa se é do seu celular, do seu computador. Uma fonte de tensão, né, ela vai ter uma tensão específica dada em volts. Por exemplo, as pilhas, geralmente as mais comuns, trabalham com 1,5 volts, tá? A bateria do seu carro, aí, da sua moto, deve trabalhar em 12 volts. 12 volts. Agora, se for, por exemplo, a tomada da sua casa. A tomada da sua casa deve ser 110 ou 220 volts. O que é esse valor em volts? Entenda como uma certa força. Uma força que essa fonte vai ter para executar algum trabalho. Então, pegando uma pilha com 1,5 volts e ligando, por exemplo, um cabo, deixa eu mudar a cor aqui, ligando, por exemplo, um cabo, deixa eu fazer um esquema como se fosse interligar assim, ó, e fechando aqui um circuito elétrico, nós vamos ter agora, né, um caminho para que essa fonte de tensão consiga, executando uma certa força, fazer a função dela. Qual que é a função de uma fonte de tensão de forma bem simples para você entender sem ter nenhum conceito prévio? Você vai ter aqui uma fonte de tensão como um dispositivo que rouba elétrons de um lado e força eles a vir para o outro, tá? A fonte rouba elétrons de um lado e força eles a vir para o outro. Então ela vai retirar os elétrons daqui, desse lado, e vai forçar eles a vir para cá, tá? Quando ela fizer isso, o que vai acontecer? Ela vai começar a faltar elétrons aqui e encher de elétrons aqui. E aí então você vai ter esses elétrons fazendo um caminho natural para que esse ciclo possa continuar, tá? Para que esse ciclo ele possa continuar. E aí, aquela parte da estrutura de metal que antes estava totalmente desorganizada, né, a troca de elétrons no sentido completamente aleatório, já não é mais assim. Agora, aqueles elétrons, eles vão ter um sentido ordenado. Eles vão então ser trocados em uma direção específica. Tá certo? Essa troca de elétrons agora num sentido específico forma o que a gente chama de corrente. Percebe que é como se os elétrons estivessem correndo, né, aqui num certo sentido, numa certa direção, né? Então nós temos a corrente elétrica. A corrente elétrica é o movimento dos elétrons livres num sentido ordenado, tá? Isso é a corrente elétrica e é medida em ampere, enquanto a tensão elétrica é medida em volt. Porém, se eu pego uma fonte de tensão e ligo o positivo para um pedaço de cobre, um condutor, ligo o positivo de uma pilha, uma bateria, no negativo, eu tenho o quê? Eu tenho um curto-circuito, tá? Então eu não posso ter um circuito elétrico onde um condutor interliga o positivo no negativo. Eu tenho que ter alguém que resista, alguém que dificulte a passagem dos elétrons para que você tenha aqui então uma limitação de quantos elétrons vão passar por aqui. Então esse cara, ao invés de usar ele como sendo um condutor de cobre, eu posso colocar um material aqui dentro que vai permitir passar menos corrente, tá? Isso vai ser chamado de resistência. O conceito básico de resistência elétrica é tudo aquilo que se opõe à passagem da corrente elétrica. Se dificulta a passagem da corrente elétrica, se impede, é uma espécie de resistência, tá? E nós vamos medir ela em ohm. Ohm se escreve assim, tá?
OHM. Então, vamos ter aqui alguém que vai limitar. Para você entender bem, é como se você, por exemplo, pegasse um pedaço de fio, dobrasse no meio e enfiasse na tomada. Para você já é meio lógico que isso é um curto-circuito, né? Vai estourar, vai explodir. Se tiver uma resistência, alguém que fale, não, aqui só pode passar tanto de corrente elétrica. É uma resistência e é o que vai impedir um curto-circuito. Tá? Meio confuso, meio difícil. O que é pilha, força, tensão, empurra os elétrons, corrente elétrica, movimento dos elétrons no sentido ordenado. Resistência, aquilo que se opõe à passagem da corrente elétrica. É tudo muito confuso, basicamente porque a eletricidade não é matéria, né? A eletricidade não tem peso, não tem cheiro, não tem cor. Isso é uma outra coisa que é interessante que você saiba, né? Uma pilha carregada pesa a mesma coisa que uma pilha descarregada, tá bom? Um cabo com corrente elétrica pesa a mesma coisa que um cabo sem corrente elétrica. Então, isso é um conceito importante de vocês terem. Mas também uma das coisas que mais dificulta a compreensão da eletricidade. Porque se eu não vejo, se eu não sinto cheiro, se eu não é matéria, né? Então fica difícil um pouquinho a compreensão. Eu vou tentar trazer para vocês uma espécie de comparação em algo material que vocês conhecem, para ver se fica um pouco mais claro, mais fácil o entendimento disso aqui. Imagine que eu tenho aqui uma bomba d'água. E aí eu vou fazer aqui um circuito de canos. Eu tenho um encanamento que faz isso aqui. Isso acontece, por exemplo, dentro do seu water cooler aí do seu computador, né? Ele circula a água a fim de resfriar alguma coisa. Então, o que a bomba vai fazer? Essa bomba aqui, repara, ela não faz água, ela não armazena água, assim como esse cara. Não faz elétrons, não armazena uma quantidade gigantesca de elétrons. O que ele tem é capacidade de gerar movimento. Uma bomba hidráulica é a mesma coisa. Ela vai pegar gotas d'água daqui e vai forçar elas a passar para lá, tá? De acordo com a pressão que ela é capaz de exercer. Então aqui a gente tem uma equivalência entre os dois, né? Essa água ela vai circular por aqui, né? Gerar esse fluxo aqui de acordo com a vazão dela e vai ser correspondente novamente aí à corrente elétrica, tá? Mas uma coisa interessante que muita gente às vezes não sabe. Repara que a quantidade de água que entra aqui no seu water cooler, no seu sistema hidráulico, a quantidade de água que entra aqui, ela é maior ou menor do que a corrente que entra aqui? É igual. É exatamente igual. Então a corrente elétrica sai daqui, né? E ela circula e volta para cá. Mas imagina que nesse ponto aqui, no centro, no meio, eu tenho, por exemplo, sujeira. Eu tenho uma grande quantidade de sujeira aqui que está impedindo a passagem de muita água, né? Ficou somente um pouco de espaço para passar a água na minha tubulação aqui. Então o que vai acontecer? Nesse caso agora, pensando num número bem facinho de entender, imagina que antes eu tinha passando por aqui uma quantidade de 2 litros por segundo, tá? Porém, depois que entupiu, por esse espaço que eu tenho aqui no meu duto, eu só consigo passar por aqui 1 litro por segundo d'água. O que vai acontecer? Nesse caso agora, quanto de água que vai chegar até aqui? Obviamente que se só passa 1 litro por segundo aqui, não tem como chegar a 2. De onde que viria o outro 1? Então, só vai chegar aqui agora 1 litro por segundo. E quanto que vai sair aqui? Obviamente que só 1 litro por segundo, né? Então aqui nós temos o conceito de resistência. Resistência. Tá bom? Ele limita num certo ponto do circuito e isso acaba limitando aí em tudo. Beleza? Pessoal, primeira aula rápida sobre elétrica, conceitos básicos de corrente, tensão, resistência, tá? Na próxima aula eu vou explicar para vocês a relação
entre essas três grandezas para a gente poder depois ir para a potência, tá? Então na próxima aula a gente vai ver a chamada lei de Ohm, tá? Ou primeira lei de Ohm, beleza? Valeu, pessoal, até a próxima.